Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Game. E hoje nós vamos falar aqui sobre os clássicos entre Chelsea e Tottenham, Atlético de Madrid e Barcelona. E no final vamos ter os palpites, mais o palpite do Caveirinha. Para quem não sabe do que eu estou falando, é só assistir uns vídeos para trás que vocês vão entender. E claro, para falar sobre esses jogos, o Sex vai comentar com vocês. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Semana está começando, depois de um final de semana de bastante trabalho. E os clássicos, pelo menos nessa primeira parte da semana, no começo da semana, eles vão acontecer sim, por que não? Temos um grande jogo na Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona, jogo de volta, Copa do Rei, semifinal. Olha o tamanho desse jogo aí, a gente já vai falar dele daqui a pouco. E temos Chelsea e Tottenham, grande clássico londrino. Times em situações diferentes, em cenários diferentes na temporada, mas não deixa de ser o Chelsea e Tottenham um grande jogo também. Vamos começar a nosso passeio aqui, que vai ter Espanha e Inglaterra, pela Espanha, pela capital da Espanha, Madrid, estádio do Atlético de Madrid, não preciso nem falar. Um dos lugares mais hostis de você jogar no mundo. Um ambiente, uma atmosfera obviamente espetacular para o time da casa, que é o Atlético de Madrid. Primeiro jogo, 4-4. Ou seja, um jogo, para quem gosta de muitos gols aí, foi um jogo espetacular. 4-4. E aqui uma atenção especial para o confronto histórico entre esses dois times. Em Madrid, o Atlético leva grande vantagem nos confrontos diretos gerais. O Atlético de Madrid tem uma boa vantagem quando a gente fala de jogos pelo Campeonato Espanhol, mas quando a gente chega em Copas, aí a coisa muda um pouco. Pela Copa do Rei, o Atlético de Madrid mandou essa partida 24 vezes, com 11 vitórias do Barcelona e 10 do Atlético de Madrid. Então, na Copa, na hora do mata-mata, por incrível que pareça, o copeiro Atlético de Madrid tem problemas para vencer o Barcelona. Um jogo duro, tem que ser duro, não adianta ser diferente. Dois times no topo da tabela do campeonato espanhol. Duas equipes que até agora há pouco estavam disputando a Champions League. O Atlético de Madrid foi eliminado na Champions League pelo Real Madrid daquela maneira dramática que sempre é. O Barcelona segue na Champions e agora tem esse jogo importantíssimo contra o Atlético de Madrid. Como falei, primeiro confronto 4-4 e, na minha opinião, aqui, o Barcelona é ligeiramente favorito, porque historicamente leva vantagem nas Copas. Recentemente venceu os últimos 3 confrontos no campo do Atlético de Madrid. 1-0, 3-0 e 4-2, sendo que duas dessas 3 vitórias fazendo 2 gols ou mais, ou 3 gols ou mais. Então, o Barcelona, ele é, para mim, ligeiramente favorito aqui. Nos últimos 10 confrontos, a gente viu 6 vitórias do Barcelona no campo do Atlético de Madrid. E o mais curioso, o Atlético, nos últimos 10 confrontos em casa, só venceu o Barcelona 2 vezes. Então, historicamente, recentemente,
E os confrontos dentro da Copa favorecem o Barcelona, e é por isso que eu dou para ele um favoritismo pequeno. Mas, obviamente, esse jogo tem outras histórias, e uma delas chama-se Rafinha. Rafinha acabou de vir de um jogo entre Brasil e Argentina, onde ele provocou a Argentina e não deu nada bom. E essa é uma partida importante porque ele reencontra Paul, ele reencontra Julian Álvares e ele dessa vez tem no banco de reserva Simeone jogando em casa, decidindo um jogo de mata-mata. Com certeza absoluta, o Rafinha é o grande personagem desse confronto aqui e principalmente como ele vai se comportar, como o Atlético de Madrid vai se comportar em relação ao Rafinha e principalmente como os argentinos vão se comportar diante do Rafinha nesse jogo de semifinal. Lembrando, o primeiro jogo foi 4-4, ninguém tem vantagem aqui, ninguém tem vantagem. Então, vamos ver, vai ser decidido dentro do campo, um jogo extremamente interessante. Eu disse que o Barcelona é ligeiramente favorito para mim aqui, e também é importante dizer que o Atlético de Madrid em casa é poderosíssimo, o Atlético de Madrid. Só duas equipes na Europa podem dizer que nessa temporada foram a Madrid e venceram o Atlético no seu campo. Só duas. E o Real Madrid não está entre elas. O próprio Barcelona, que venceu o último confronto lá por 4-2, e o Lille da França são as duas únicas equipes europeias que venceram o Atlético de Madrid jogando em casa essa temporada. Ou seja, temos um confronto de um time extremamente poderoso e sólido dentro de casa contra um dos ataques mais efetivos e poderosos da Europa, que é o Barcelona. Promessa de super jogo, só para vocês terem uma ideia. Último jogo no campo do Barcelona, 4-4. Último jogo no campo do Atlético de Madrid, vitória do Barcelona por 4-2. Então, grandes jogos esses dois times apresentaram nos últimos confrontos entre eles e vamos ver se é isso que a gente vai ver acontecer. Então, fica aqui para mim ligeiro favoritismo para o Barcelona. Ligeiro quer dizer o quê? Eu espero que o Barcelona vença esse jogo, porém, por uma diferença de gols pequena e não grande. Do outro lado, pegando o avião e descendo em Londres, um clássico dos mais interessantes, um clássico dos mais importantes da Premier League. E o Tottenham vai ao campo do Chelsea enfrentar um dos seus maiores rivais. O que a gente tem aqui? Historicamente, pela Premier League, um domínio do Chelsea quando joga em casa. Historicamente, o Chelsea domina esse confronto aqui. Recentemente, no campo do Chelsea, nos últimos 10 confrontos, o Tottenham venceu uma vez só, o que comprova e vai de encontro ao que a gente acabou de falar. E jogando em casa, o Chelsea domina o confronto. Outra coisa curiosa em relação ao Tottenham, em 8 dos 10 últimos confrontos que ele fez contra o Chelsea no campo do Chelsea, o Tottenham tomou pelo menos 2 gols. Em 8 dos últimos 10. Isso vem de encontro também ao fato do Chelsea ser o dominante do confronto. Para terminar, a gente vai olhar um pouquinho dos dois times na tabela da Premier League. E a gente tem dois ataques muito bons, eu diria dois ataques poderosos. O Tottenham, por exemplo, tem um ataque melhor que o do Chelsea, sendo o Chelsea o quarto colocado, por exemplo. Hoje, o Tottenham tem o segundo melhor
terceiro, talvez, melhor ataque da liga. Porque ele tem o mesmo número de gols marcados que o Manchester City. A gente está falando do segundo melhor ataque da liga. O ataque nunca foi um problema para o Tottenham, mas a defesa é um time de defesa muito ruim, com um ataque muito poderoso, vai enfrentar um time de ataque muito bom também, poderoso, porém com uma defesa melhor que a do Tottenham. Pelo que a gente tem de histórico, pelo que a gente tem de confrontos recentes, posição de tabela, e esse mismatch de ataque versus defesa a favor do Chelsea, não tem outra maneira a não ser lidar com o Chelsea como favorito para esse clássico aqui. Super favorito? Não acho. O retrospecto histórico até mostra isso, mas não. Favorito. Então, aqui na Inglaterra, Chelsea favorito contra o Tottenham. Na Espanha, o Barcelona ligeiramente favorito contra o Atlético de Madrid. É isso. Dois bons, excelentes clássicos aí para esse meio de semana. E agora vamos falar o que deles? Dois palpites. Já temos aí os favoritos escolhidos, né? Chelsea e Barcelona. Mas aqui agora vamos falar das nossas duplinhas. Primeiro a gente fez uma dupla de under. Tá aí uma coisa rara de aparecer por aqui, hein? A gente pega no jogo do Atlético de Madrid contra o Barcelona um under 4 gols. No mercado asiático, isso aqui significa que caso aconteça um 2-2, por exemplo, você não perde, é devolvida essa parte aqui da dupla. Por isso aqui, mercado asiático de gols. Ah, e outra coisa também, apesar do 4-4 no campo do Atlético de Madrid, a gente tem uma estatística bem forte para jogos com menos de 4 gols. E aqui para o Chelsea e o Tottenham, a gente conseguiu também uma estatística aqui de 100% nos últimos 12 jogos. Então, under 4,5 aqui, mercado de gols normal, comum. Under 4,5 para Chelsea e Tottenham. Essa duplinha aí dá uma odd de 1,68. Uma boa odd aqui, com uma estatística bem alta. E agora a gente vai a ele, o Caveirinha. Só falando bem rapidinho, para quem ainda não ouviu, não passou por aqui, não sabe de nada. Caveirinha é apenas um cara amargurado que tenta ir contra tudo e contra todos, e a gente está verificando se este carinha será ou não será lucrativo a longo prazo. E as entradas de Caveirinha para esses dois jogos são as seguintes: são entradas individuais, né? Porque era só o que faltava ele querer duplar esse tipo de coisa numa múltipla. Aí realmente ia ser difícil a vida dele. Mas no momento ele vem aqui com um under 0,5 para Atlético de Madrid e o Barcelona, ainda que tenha tido um jogo 4-4, para ele não vai ter gol. E no jogo lá de Londres, aí ele vem com uma vitória do Tottenham para o confronto. E essas foram as entradinhas do Caveirinha e a nossa duplinha pro jogo. Bom, então esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, curte, deixa o joinha aí, se inscreve no canal e a gente se vê em breve por aqui.